Bom, boa tarde a todos. Eu estou fazendo a gravação hoje, sábado. Infelizmente ontem, sexta-feira à noite, que é o dia que eu faço a gravação, a gente teve um probleminha de saúde com o nosso filho aqui em casa e ficamos enrolados, passamos a madrugada em claro, então só estou tendo tempo de fazer isso agora. Peço desculpas, mas vamos fazer a gravação. Como hoje é final de semana também, não vai influenciar muito na decisão. A gente tem aí o sábado e o domingo para poder ver se os meus comentários batem junto com o comentário de vocês. Bom, seguindo nossa linha de raciocínio e de análise, a gente tem Bovespa em linha de tendência de baixa no suposto ABC para baixo. A linha de tendência de baixa principal é essa aqui. Existe uma linha de tendência de baixa acessória que foi rompida e, por enquanto, permite imaginar a gente que possa ser feito um movimento corretivo para cima que leve até a LTV, só que esse movimento só vai ser feito acima de 65.200 pontos. Para baixo, você tem aqui em azul claro uma projeção dos movimentos dessa última pernada de baixa. Bateu ela, o Bovespa reagiu exatamente em 62.200, desculpe, que é o primeiro objetivo. O outro objetivo desse movimento aqui fica em 60.330. E se a gente abaixar o gráfico, este terceiro e último objetivo dessa pernada pequena fica em 57.300, que bate com a primeira expansão do movimento corretivo ABC em 58.400. Esse retângulo que eu tracei seria um retângulo onde provavelmente o Bovespa corrigirá, fará o seu fundo. Por que eu botei essa relação de preços? Nos tempos maiores, quanto maior o pivô que você procura estudar, quer dizer, aqui eu estou estudando o movimento de mínimo de baixa, de uma mini pernada. Esse pivô em azul eu estou estudando o movimento todo, então esse pivô projeta 58, 54 e mais abaixo aqui um movimento mais pessimista que seria 49. Existe aqui um terceiro objetivo também naquele pivôzinho lá em 49.450. Dentro desse meio nós temos aqui algumas retrações de todo o movimento, que seria 56.400, 51.300. Então essa região aqui é uma região de muito provável de fundo. Porém, como analista técnico, volto a dizer, a gente só pode dizer que uma tendência mudou depois que há rompimento da linha de tendência de alta, rompimento da linha de tendência de baixa e posteriormente configuração de um pivô e rompimento desse pivô. Até lá, tudo é tentativa de adivinhação. Vamos dar uma olhada aqui nas principais papéis. Petrobras segue dentro do movimento muito parecido com o Bovespa, abaixo de uma LTA principal, tentando romper aqui uma LTB principal, desculpa, uma tendência de baixa principal, fazendo um movimento aqui 1, 2, 3, 4, 5. O objetivo do pivô maior é 20,50. E aqui a gente pode ter, numa ida da Petro a 22 e 28, a gente poderia ter aqui uma parada do movimento antes de vir a 20,50. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que operar padrão. Rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, a gente pode acompanhar pelos 60 minutos. Rompeu, montou pivô dentro daquela velha regra que eu venho dizendo aqui há tempos. A gente entra e compra. Não montou, a gente vai ficando de fora. A Vale, o nosso objetivo aqui seria na faixa R$42, é um objetivo interessante, já atingiu, e tem um outro objetivo em R$38. Segue abaixo, segue fazendo topos e fundos descendentes, só tenta desconfigurar isso aqui no rompimento de 45 e 25. Compras para investimento, a meu ver, sobe nessa faixa abaixo de R$40. BVMF3, houve o rompimento de uma pequena linha de tendência de baixa, a meu ver, secundária, e uma lateralização. Entrada no papel, só acima de 12,20 para quem quer arriscar tecnicamente. Para baixo, objetivos ainda de 9,50, 7,80. Use 5, que muitos aí brincando, alguns amigos de mercado dizem que o Use 5 vai mudar o seu código na bolsa para ser negociado como GENI5, GENI5, pois honestamente não tem papel na bolsa que apanhe tanto quanto a Usim ou a GENI.
abaixo da linha de tendência de baixa primária, em vermelho, abaixo da linha de tendência de baixa secundária. Essa linha de tendência de baixa secundária, vamos fazer uma coisa aqui que eu sempre prego para os alunos, que é a movimentação da LTB ou da LTA. Quando você tem, no caso de LTB, nossa LTB era essa. A partir do momento que esse fundo aqui penetrou esse fundo, lembram-se da regra que eu sempre repito, a linha de tendência de baixa, ela tem que passar sempre pelo fundo, pelo topo, pelo movimento mais alto que antecedeu o fundo mais baixo. Então, a gente vai passar isso aqui obrigatoriamente para cá. Então, os Minas volta a ficar abaixo da linha de tendência de baixa. Correto? Existe uma área de importante suporte. Lembra nesse meu círculo que eu desenhei aqui alguns meses atrás? Quem acreditou no meu círculo está no mesmo lugar desde que eu fiz no fórum, fiz no vídeo há um mês atrás. Está indo lá para 13, a faixa de 13,30, 13,70, que é uma região onde a princípio pode haver um movimento de repique mais forte da Uzi Minas. 13,35 é 161,8% da expansão do pivô de baixa de Uzi Minas e 13,76 é a retração de 23% do movimento. Gerdau, olha lá, abaixo da linha de tendência de baixa principal, abaixo da linha de tendência de baixa secundária. Se a gente for traçar, está tentando fazer um fundinho mais alto. Essa região de 16,56 é um objetivo de FIBO, 13,11 é o segundo do pivô maior, 14,51 é a gente medindo aqui a última pernada de baixa, certo? Entrada no papel especulativa, altamente arriscada, a meu ver, seria de repente nessa faixa aqui entre 13 e 14,50, mas seria esperar romper pelo menos um topinho aqui para a gente ter uma ideia de alguma força do papel. Por enquanto o papel só derrete. CSN A3, papel pivotou para baixo, FIBO azul mais grosso, movimento maior, FIBO azul mais fino dentro da nosso ritmo de análise, a gente sempre faz isso, né? FIBO mais baixo então está chegando perto aqui de 19,24, teve uma reaçãozinha ontem, fechou positivo, pode ser que monte talvez aqui, quem saiba, onda 1, onda 2, onda 3, vai lateralizar para fazer uma 4 e voltar para cair 5. Na minha opinião, um ponto de compra especulativo interessante CSN seria esse aqui, ó. 16,30 é o 261,8% do pivô menor e 161,8% do pivô maior. Aqui sim dá para especular. Onda 4, muitas vezes em movimento, como a gente viu em Uzi Minas, ela pode ser um ABC para cima que gere algum lucro, mas a grande chance, ainda mais no setor estando todo ruim, quer dizer, a gente pode notar que o problema especificamente não é um problema da Uzi Minas em si, ou da Gerdau ou da CSN. O setor está todo ruim, porém dentro do setor, quem tiver alguma noção de fundamento pode analisar o balanço da Uzi Minas e veio terrível. Então por isso a Uzi Minas apanha mais do que o resto do grupo. E a CSN, na minha opinião, tem o melhor balanço, tem a questão da mina de pedra e por isso talvez caia menos. Gerdau, na minha opinião, é a segunda melhor opção para o papel. Onda 4 num setor desse, a meu ver, não é operável e tem que esperar cair para formar 5 para quem quiser entrar mais agressivamente no papel. Tá? Alguns papéis aí que a gente possa ter achado interessante, realmente, como a gente diz, está muito difícil, muito pouco papel em alta. No Bovespa, então está difícil operar comprada, a não ser em gráfico de 30 minutos. Um papel que teria que cair bastante é a Redcar. Esse papel realmente está acima da linha de tendência de baixa, está pivotando para cima, como a gente pode ver aqui, mas o ideal seria retrair, ou tem que retrair até aqui, FIBO tem que romper. Nesse meio tempo aqui, a não ser que se use gráficos de 30 minutos para fazer giro, para posição, isso não pode ser feito. Dentro da mesma situação, a VisaNet, na minha opinião, vamos tirar isso aqui para não poluir um pouquinho, o gráfico está um pouquinho poluído. Vou apagar isso. Isso aqui são linhas que a gente usou para
para operar 30 minutos. Uma coisa importante aqui de análise técnica que eu acho que vale a pena a gente observar é o seguinte: a maioria das tendências elas têm que ser feitas em 45 graus. Reparem que essa linha de tendência de baixa aqui, ela foi feita em 45 graus. Essa linha de tendência de alta aqui, ela não está em 45 graus. Então será plenamente normal que esse movimento aqui lateralize, volte até a faixa de 36,80 a 37, que é a cabeça do topo da 1, ou cabeça do pivô, e aí volte a acionar um movimento altista para seguir o pivô, e aí sim, quando fizer essa lateralização e romper o topo, a gente vai poder movimentar e ela vai se tornar 45 graus. A compra desse papel para mim é um retorno a R$37. Esse é um dos poucos papéis que segue bom. Um papel também que eu acho que ainda não pode ter, a gente não pode deixar de lado, é CESP, acima de uma linha de tendência de alta de longo prazo, rompeu o topo histórico do papel, lateralizando. Outro papel também que está numa situação parecida, vai pagar um dividendo bom agora dia 22 de junho, que é múltiplos, que eu fiz uma explicação no fórum, em cima da LTA primária, perdeu a LTA secundária, rompeu a LTB secundária e, na minha opinião, agora está montando um belíssimo pivô de alta. Esses valores aqui já estão menos os R$3,70, se eu não me engano, que vai ser pago de dividendo dia 22 de junho para quem estava posicionado até quinta-feira. Bom, esses papéis, na minha opinião, são papéis interessantes. Difícil achar alguma coisa para comprar outro dia no Bovespa. Hoje em dia no Bovespa, o Bovespa está em baixa, e em baixa é difícil comprar. Um abraço a todos, até segunda.